A paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui já na nossa terceira aula e eu quero dizer para você que é um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez e nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quero agradecer o carinho de todos os irmãos, estou imensamente feliz e grata a Deus por tanto carinho, os irmãos que têm comentado nas minhas aulas, os irmãos que estão curtindo as minhas aulas, continue curtindo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para que meu canal possa crescer e alcançar outras pessoas. E eu quero confessar para os irmãos que hoje nesta aula eu não vou conseguir mandar um abraço para todos os irmãos que disseram de onde são e de que igreja pertencem. Mas hoje eu vou falar aqui alguns nomes e nas outras aulas eu vou falar todos os nomes desta lição de número 2. Então, se você não ouviu o seu nome aqui hoje, na próxima aula, no próximo vídeo, nós estaremos mandando um abraço carinhoso para você e fica aqui o meu muito obrigada. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E fique comigo até o final desta aula, esse trimestre. Nós vamos aprender bastante, já estamos aprendendo bastante a respeito de batalha espiritual. Então fica comigo até o final desta aula, com certeza nós vamos aprender bastante. E eu quero comentar algo que nós fizemos aqui na nossa escola no último trimestre. Eu espero que o seu último trimestre também tenha sido uma bênção na sua igreja local. Todos os trimestres nós colocamos um desafio para as nossas classes do departamento adulto para que sejam lidos alguns livros da Bíblia relacionados com o trimestre que nós estamos. E no trimestre passado nós pedimos aos alunos que lessem os 4 evangelhos durante o trimestre e mais de 10 alunos leram os 4 evangelhos e nós presenteamos os nossos alunos com uma camiseta da escola bíblica dominical. Então faça aí na sua escola também, incentive os alunos, os crentes, a lerem a palavra de Deus. E este ano nós lançamos um desafio grandioso, maravilhoso. Nós lançamos o desafio de nós lermos toda a Bíblia durante este ano de 2019. Então nós não teremos desafios durante todos os trimestres, mas todos os alunos já sabem que nós leremos a Bíblia durante este ano. Então faça você também desafios, incentive a sua classe a ler a Bíblia, a ler alguns livros referentes à lição que nós estamos vivendo, para que eles sejam mais acostumados com a palavra de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar na lição de número 3, a natureza dos demônios, Quem são eles, de onde que eles vieram, se eles foram criados bons ou maus, e o que eles fazem hoje, o que eles continuam fazendo desde o princípio. Agentes da maldade no mundo espiritual. Na aula passada nós falamos sobre a beleza do mundo espiritual, nós falamos de serafins, querubins, arcanjos e anjos e a sua obra maravilhosa, no céu e aqui na terra. Se você não assistiu, ele vai estar aqui no final do meu vídeo e você não perca e assista também. E hoje nós vamos falar sobre os agentes do mal. Quem são esses agentes? Nós vamos falar de onde eles são, como eles surgiram e como eles atuam hoje. O pior engano de muitas seitas, de muitas religiões, elas propagarem que os demônios não existem, que isso são crendices de crentes, de cristãos, que isso é folclórico, que no mundo espiritual não existem seres atuando. Nós, como cristãos, e baseados e alicerçados na palavra de Deus, nós sabemos que existe uma batalha no mundo invisível, no campo espiritual, atuando 24 horas por
dia. E demônios, anjos, não é uma ilusão. Nós sabemos disso pela palavra de Deus. A pergunta que mais intrigam as pessoas, às vezes nós escutamos as pessoas falando isso, algumas cristãs e outras não. A pergunta que elas mais fazem é: foi Deus que criou o mal? Que criou Satanás? As pessoas ficam encucadas com isso. E se o mal existe, elas acreditam que foi Deus que criou. Deus, quando Ele criou todas as coisas que nós lemos lá no livro de Gênesis, Ele viu que tudo que Ele tinha feito, que tudo que Ele tinha criado era bom e perfeito. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus criou tudo perfeito. Os anjos, nós já aprendemos, eles foram criados antes da fundação do mundo. Tudo corria bem no céu, no mundo celestial. E aí fica outra pergunta. Então, quando tudo isso aconteceu, se tudo era tão perfeito, como é que isso aconteceu se tudo era tão perfeito? Os anjos, eles foram criados bons e perfeitos e dotados de livre-arbítrio, como nós somos. Nós temos vontade, nós temos direito de escolha, nós fazemos o que nós queremos, nós temos 2 caminhos para escolher entre a vida e a morte. Deus fez essa proposta para Abraão: escolha entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Nós podemos escolher. E os anjos, eles foram dotados, nós já falamos sobre eles na aula passada, e eles também foram dotados de vontade, de direito de escolha. E em tempo muito, nós não sabemos na linha do tempo, que tempo é esse, antes que os mundos fossem criados, lá no céu dos céus, Lúcifer é um termo latino que significa portador de luz. E esse termo é empregado pela Vulgata latina como filho da alva. Este Lúcifer, ele foi criado perfeito. Ele era o selo da simetria e a perfeição da sabedoria e da formosura. Ele era um querubim alado. Nós aprendemos sobre a hierarquia dos anjos. Ele era o ser angelical de maior expressão no céu. Ele assistia diretamente diante do trono de Deus. E em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 17, e também Isaías, do capítulo 14, do versículo 12 ao 20, falam a respeito da perfeição que fora criado este querubim. E também fala do pecado deste anjo, deste querubim que assistia diretamente diante do trono de Deus. Lá nessas passagens vai dizer que ele era cheio de sabedoria, perfeito em formosura, ele era coberto por pedras preciosas, ele era responsável pelo louvor. Quando nós lemos, nós depreendemos que ele era responsável pelo louvor. E hoje nós estamos vendo o que acontece com as músicas seculares, a adoração a ele mesmo, através dos cantores na música secular. Nós também estamos vendo o que ele tem feito, nas músicas, nos louvores, no meio dos cristãos, colocando o homem no centro da adoração. Nós sabemos que ele inspira as pessoas para isso. E ele era ungido para proteger. Querubim significa isso, cobrir, proteger alguma coisa. Isso que significa a palavra querubim.
Ele andava no meio das pedras afogueadas. A Bíblia diz que era o jardim do Éden de Deus. Mas não é o jardim do Éden de Adão e Eva. Algumas traduções, elas até dizem que era jardim de Éden, porque Éden significa delícias, né? Um lugar bom de descanso. E era lá que esse anjo, que este querubim, era lá que ele vivia. Ele caminhava sobre as pedras afogueadas. Ele era perfeito, mas tudo isso não foi suficiente para ele. Subiu ao seu coração o orgulho pecaminoso. O desejo dele era estabelecer o seu trono acima de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Quando nós lemos lá, ele disse: eu vou subir às mais altas nuvens e vou estabelecer o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Foi encontrado iniquidade dele, orgulho, o desejo de ser como Deus. Tornou-se inimigo de Deus. Satanás, que significa adversário, do grego Satã ou Satanás, na sua rebelião, ele arrastou 1/3 dos anjos do céu. Ele arrastou milhares e milhares de anjos de classe inferior junto com ele. Lá no céu, ele conseguiu influenciar e persuadir um exército de anjos celestiais. Claro que de ordens inferiores. E como castigo, eles foram banidos do céu. E aqui nós encontramos a primeira batalha espiritual registrada na Bíblia Sagrada. Quando Miguel e seus anjos batalharam contra eles, e Lúcifer e seus anjos não prevaleceram e foram precipitados na terra, e seus anjos foram lançados juntamente com ele. Está em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 11. Então, a partir daquele momento, a batalha havia começado. Ele agora não mais querubim ungido. Ele agora não mais portador de luz. Ele parte para o combate contra Deus e contra tudo que foi criado por Deus. Ele entra no jardim do Éden e, por intermédio de uma serpente que ele usara como instrumento para efetuar a tentação, diz ao casal que aquilo que Deus dissera não era verdade, que eles tinham entendido mal o que Deus tinha falado com eles. O primeiro casal criado por Deus, que também eles foram dotados de livre arbítrio. Deus deixou que eles fizessem tudo e de tudo dentro daquele jardim. Eles poderiam comer de todos os frutos dentro daquele jardim, mas Deus colocou apenas uma árvore que eles não poderiam tocar, que é conhecido como o fruto proibido. E como aquele casal tinha um livre arbítrio, foram influenciados também por Satanás e desobedeceram à ordem de Deus. Recebendo a sentença de Deus, também foram expulsos do jardim. E o pecado do casal foi a causa de Deus amaldiçoar a criação e a raça humana criada por Deus, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4. E aquele casal não teve mais acesso ao jardim do Éden. E por este texto de Gênesis, nós depreendemos que o modo operantes de Satanás, que é o maioral dos demônios, é a mentira, é o erro, é o engano. Jesus, ele mesmo disse que o diabo é o
pai da mentira. E se nós o seguimos, se nós mentimos e vivemos da forma que ele é, nós também somos filhos dele. Jesus disse para os israelitas daquela época: vocês tendes por pai o diabo, porque nele encontrou engano desde o princípio. Está em João 8:44. E é com esta arma de engano, de mentira, de induzir as pessoas ao erro, que ele tem seduzido a humanidade. Ele, Satanás, ele é a antiga serpente. Ele é o dragão, chamado Diabo e Satanás, que está em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 9. Ele provocou a queda da raça humana por intermédio do engano. A angelologia é a parte da teologia sistemática que estuda os anjos. E a demonologia é uma parte da angelologia que estuda os demônios. Tudo que nós sabemos é o que está registrado nas Escrituras Sagradas. Nós não podemos colocar nada além do que Deus nos permitiu que nós soubéssemos. O resto que nós ouvimos falar por aí é engano dele mesmo. Eles são criaturas espirituais e invisíveis, e eles não estão aqui para brincar de demônios. O objetivo dele, disse Jesus, ele veio para roubar, matar e destruir. Está em João, capítulo 10, versículo 10. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Está em 1 João, capítulo 3, versículo 8. E nós não temos de brincar de crentes. Não tem tempo para isso. Nós não podemos brincar de santidade. Nós não estamos brincando de ir à igreja. Porque o inimigo de nossas almas, o Satanás, o diabo, os demônios, eles não brincam conosco. Eles não estão brincando de engano, de erro e de destruir a humanidade. E também não há tempo para nós brincarmos de sermos crentes. Não tem tempo para nós vivermos de engano dentro da casa de Deus. Enquanto nós estamos vivos, é tempo de conserto, de arrependimento, de mudança de vida, porque o desejo dele, nós já aprendemos, é controlar a nossa mente, controlar o nosso coração, para que nós também no futuro vamos para o mesmo lugar que ele vai. Mas como Jesus veio desfazer estas obras, Jesus veio morrer para nos salvar, então nós não podemos brincar com ele, nós não podemos subestimar o inimigo de nossas almas. Ele é furioso, né? Ele está furioso com a humanidade. Como o mundo jaz do maligno, ele não tem muita preocupação com aqueles que já são deles, mas a preocupação dele é com a igreja do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que não foi ele que criou o inferno. Muitas pessoas acham que o inferno é dele. O inferno não é dele. Ele não atormentará as pessoas no inferno. O que é o inferno ou Guiena? É um lugar intermediário de suplício que não é purgatório. Purgatório não existe. O que é purgatório? É uma doutrina estabelecida por Gregório I, pela Igreja Católica, no ano 593. É uma forma de vender um lugar no céu para as pessoas. Então existe o inferno, que é um lugar intermediário e onde as pessoas estão lá sofrendo até que chegue o juízo final. E também o lago de fogo não é dele, não foi ele que criou, foi Deus que criou. O que é o lago de fogo? O lago de fogo ele só vai acontecer no juízo final, quando será estabelecido o trono branco
E Jesus irá julgar todas as nações, todas as pessoas. E aquelas que forem condenadas serão lançadas no lago de fogo. Será lançado nele o diabo e seus anjos. Ele não foi criado para o ser humano. Mas, infelizmente, milhares de pessoas também serão lançadas lá. Essa é uma verdade que muitos não querem aceitar. Todos aqueles que se renderem a ele, a seu engano, a sua mentira, serão lançados lá. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 e o versículo 15. Também em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Ali, no inferno, no lago de fogo, ele não reinará. Ele será atormentado. A palavra de Deus diz que ele já está julgado. E às vezes, quando a pessoa se converte, bem recente de crente, elas ficam pensando, por que ele não se arrepende? Por que ele não se converte? Será que se nós orarmos por ele, ele não vai converter? A Bíblia nos diz que ele já está julgado. Está em João, capítulo 16, versículo 11. Foi Jesus mesmo que diz que o maligno já está julgado. Ele já foi sentenciado. O príncipe deste século. Ele é o príncipe deste mundo pecaminoso. Não que Deus não esteja no controle soberano de todas as coisas. Deus está sim. Mas o mundo está vivendo aquele tempo determinado por ele mesmo. E qual é a aparência dos demônios? Nós não podemos dizer qual é a aparência deles. Nós aprendemos na outra aula que os anjos se manifestavam em forma humana para as pessoas. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem a respeito dos anjos que uma criança lourinha dos olhos azuis, ela parece anjos de Deus. E nós sabemos que isso não é verdade. Isso são fantasias da cabeça das pessoas. Não existe anjo criança, não tem anjo velho, nós não sabemos. Os anjos foram criados em estatura normal, eles não envelhecem, eles são imortais, eles não crescem ou diminuem. E assim também são os demônios. Mas nos livros que nós encontramos, ele é pintado na pior figura que nós possamos imaginar, que causa medo e arrepio nas pessoas só de falar. As pessoas o pintam com chifres, ele todo vermelho. Também tem um demônio chamado Baphomet, que as pessoas acham que é ele, corpo de gente e cabeça de bode. Enfim, as pessoas o desenham das piores formas possíveis. Mas Jesus ele disse que se possível for para enganar as pessoas, ele ia se transfigurar em anjo de luz, o que ele era desde o princípio. Pintam ele com tridente, que ele vai atormentar as pessoas. Hoje, infelizmente, tem igrejas que são satânicas, que elas adoram a Satanás, que elas cultuam a ele. Infelizmente, no nosso Brasil, nas grandes capitais, já tem igrejas de Satanás e que as pessoas adoram a ele e dizem que ele é bom porque ele dá as coisas, ele faz um pacto com as pessoas de oferecer para as pessoas o mesmo que ele quis oferecer para Jesus lá em Mateus capítulo 4. Dá para as pessoas algo que não pertence a ele, sendo que o objetivo dele é apenas a alma das pessoas. Nós não podemos subestimar este inimigo. Ele é poderoso e ele não descansa. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, no Cântico de Moisés, ele alerta o povo sobre a rebeldia deles, que o povo tinha se voltado contra Deus, eles tinham dado as costas para Deus e que eles se voltaram para os deuses pagãos. E Moisés vai dizer no seu cântico, até aos diabos eles ofereceram sacrifícios e não a Deus. Preferiram oferecer sacrifício aos deuses estranhos, aos demônios, aos diabos, do que se voltar para Deus. No hebraico,
esta palavra diabos é literalmente demônios. Nós sabemos, por intermédio da palavra de Deus, que por trás dos deuses e das religiões falsas deste mundo estão os poderes espirituais dos demônios. Está em Salmo 106, versículo 37, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Estes demônios, eles estão associados ao mal, com toda a maldade do mundo. O mundo, ele jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Deus não é responsável pela maldade que acontece na humanidade. Deus não é responsável pela perversidade que existem nas pessoas, pela falta de amor, pela crueldade das pessoas, do próximo com o seu próximo. E o poder deste maioral é que controla este presente século mal. Não é Deus que causa todo o mal e sofrimento que há no mundo. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a batalha no céu. Nós já falamos a respeito como essa batalha aconteceu. Quem é este dragão? Este dragão, ele é identificado como o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, em referência à serpente do Éden. Ele tem poder? Sim, e muito. Nós aprendemos que os anjos, eles têm poder magníficos. Claro que um poder limitado. Eles só fazem aquilo que Deus permite que eles façam. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós vemos o alcance do poder de um anjo que em uma noite matou dezenas de milhares de pessoas. Numa noite. Um anjo só fez isso. Mas o poder deles é limitado. O poder de Satanás é limitado. Nós aprendemos na aula de número 1. Se você não assistiu, assista a aula de número 1. Eles foram criados com poder magnífico. Está em Salmo 103, versículo 20. Porém, o arcanjo Miguel, ele é sozinho muito mais poderoso do que ele. Porque o arcanjo Miguel, ele peleja pelo poder de Deus. E juntamente com seus liderados. Na batalha no céu, Miguel e seus anjos venceram Satanás e os seus demônios foram lançados do céu. Uma luta travada, envolvendo muito poder. Mas Miguel, pelo poder de Deus, ele venceu Satanás e os seus milhões de seguidores. Está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 8. Esta passagem de Apocalipse, que é chamada de guerra escatológica, ela existem duas linhas de pensamento a respeito desta batalha. Mas nós não vamos nos ater muito a isso. Quando nós já aprendemos com as parábolas de Jesus, que quando há muitas interpretações, quando há muitas linhas de pensamento, nós não podemos entrar nisso e defender o pensamento de um ou o pensamento de outro. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Aquilo que foi revelado para nós é o que nós devemos falar. Aquilo que está oculto para nós, nós devemos guardar em segredo, até que naquele dia o Senhor nos revele então de fato. O que nos cabe? É ensinar o que a Bíblia nos revela. Uns acreditam, nessa passagem que nós estamos pregando aqui, que foi a queda original. A maioria dos estudiosos acreditam que foi. Outros acham que não. Outros acham que Satanás tinha acesso ao céu antes de Jesus ascender ao céu. Em 1 Reis, capítulo 22, 23, lá no Antigo Testamento, no caso de Acabe, que Deus permitiu um espírito de mentira para enganá-lo, e este espírito se apresentou a Deus como voluntário. Nós temos outro exemplo, no caso de Jó,
e tantos outros. Uma coisa nós temos certeza: ele já foi julgado, ele já foi condenado, e a vitória sobre ele será no final, mas que ela teve início desde o nascimento de Jesus. Esta vitória, ela já começou desde o nascimento de Jesus, mas terá seu terminar triunfal lá no julgamento final. Ele não conseguiu matar a criança, porque o propósito dele, desde o Éden, ele não sabia que criança que nasceria e que seria o Salvador do mundo. Então, ele não conseguiu matar a criança certa, que é o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Com a morte de Jesus, cumprindo a promessa do proto-evangelho, lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Jesus nasceu, já estava vencendo o inimigo de nossas almas. E a ressurreição de Jesus foi o golpe fatal quando Jesus ressuscitou, porque ele imaginou que a morte ia segurar Jesus, mas Jesus venceu a morte. Pois mesmo se ele tiver acesso ao trono de Deus para nos acusar hoje, nós temos Jesus Cristo como mediador e advogado. Jesus é quem nos justifica diante de Deus. Então, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Está em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. Miguel vence Satanás. Desce um anjo do céu, que tem a chave do abismo e uma grande cadeia nas mãos, e aprisiona Satanás no abismo. Provavelmente o mesmo que estão alguns anjos em cadeias eternas. Está em 2 Pedro capítulo 2, versículo 24. Ninguém sabe explicar por que a alguns anjos caídos não lhes foi permitido ficar aqui nesse plano terreno para perturbar e atormentar e enganar as pessoas. E logo após a queda deles, eles foram presos em cadeias no abismo. Não é qualquer corrente, não, são cadeias eternas. E lá, Satanás ficará por 1000 anos. Depois ele será solto por um pouco de tempo para tentar enganar o tanto de pessoas que ele puder, quando ele for solto depois do milênio. E aí então, depois de tudo isso, virá o cumprimento da sentença, onde ele será lançado no lago de fogo que foi preparado para ele e seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 1, versículo 3 e no versículo 10. Ali acabará o seu poder. Mas enquanto isso não acontece, temos de batalhar esta guerra espiritual, olhando, orando, vigiando, resistindo em oração e confiando em Deus. Estamos escondidos em Deus. Precisamos nos refugiar em Deus. E somos conclamados no Novo Testamento a batalhar contra eles, mas não com as nossas armas, mas pelo poder da autoridade de Cristo. Está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Não vamos entrar neste mérito porque teremos uma lição a respeito de Efésios capítulo 6. Eles existem e haverá condenação eterna. O que nós precisamos é não nos deixar ser enganados pelo espírito de erro, pelo espírito do engano. Terceiro tópico, o maioral dos demônios. O maioral dos demônios, nós já sabemos, é Lúcifer, é Satanás, é o demônio, é o dragão, é a serpente, é ele que é o maioral dos demônios. E muitos são os nomes, que são dados aos demônios. É muita especulação a respeito disso. São muitos nomes que são dados a ele.
Agora o nome não importa tanto. Eu preciso saber que eu tenho um inimigo, que eu preciso batalhar, que as minhas armas são espirituais. O que nós precisamos é ter discernimento e saber quando é Ele que está atuando em nossas vidas. Mas se eu não tiver uma intimidade com o Espírito Santo, uma comunhão com o Pai, nós não vamos ter o espírito de discernimento. E muitos de nós são enganados, porque não sabemos quando é Ele que está atuando em nossas vidas e ao nosso redor. Eles são seres invisíveis e Ele não vem de maneira que você perceba. Ele tem sutileza para nos enganar. Eles não têm corpo material, mas eles são capazes de coisas terríveis. Eles não possuem um corpo físico, eles são espírito. Mas eles aprisionam o corpo das pessoas com enfermidade. Eles possuem, que nós chamamos de possessão, o corpo de uma pessoa ou de um animal. Nós sabemos disso. E estas pessoas e estes animais, eles ficam fora de si. Eles são identificados na Bíblia como espíritos malignos, como espíritos imundos. Eles são identificados na Bíblia como demônios. Está em Atos capítulo 8, versículo 7, Atos capítulo 19, versículo 12 e Lucas capítulo 9, versículo 1. O ponto 1, a serpente, o título dele, um dos nomes dele, a serpente. O termo dragão é Draco no grego e ele é usado para traduzir algumas palavras do hebraico, como Tanim e Leviatã. E às vezes nós encontramos muitos crentes discutindo a respeito de que é esse Leviatã. Enfim, nós criamos um cavalo de guerra em cima de coisas que nós desconhecemos. Este termo, ele se refere a Satanás. E ele aparece somente em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Por isso que é importante, estes homens e mulheres de Deus que estudam hebraico, que estudam grego, para abrir as nossas mentes. A mesma serpente que enganou a Eva, e ele é perito em enganar. Nós não podemos ignorar os seus ardis, disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Não podemos ignorar os seus ardis. O segundo nome que nós temos aqui na nossa lição, Satanás. Tem gente que morre de medo de pronunciar este nome. Ele cria um peso muito grande quando nós pronunciamos este nome. E aí as pessoas encontraram nomes que o representam, mas que não é bíblico, São nomes folclóricos que está aí na boca do povo. Muitas vezes nós encontramos as pessoas chamá-lo de coisa ruim, de encardido, de capeta, enfim, você vai lembrar aí de tantos nomes, Nós não vamos ter tempo de falar aqui de tantos nomes que as pessoas o chamam e o conhecem com medo de pronunciar este nome, Satanás. Este nome significa adversário. Então, se você disser o nosso adversário, nós estamos falando dele. Este nome significa inimigo. E ele é arqui-inimigo de Deus e da raça humana. Ele aparece no livro de Jó pela primeira vez como ser espiritual, acusando Jó. Ele lá diante do trono de Deus como um ser espiritual, acusando Jó e acusando os justos. Ele é o nosso acusador dia e noite. Por vezes, muitas vezes, pecados já confessados, tem pessoas que vieram do mundo sem Deus e aceitaram Jesus
e a sua vida não foi lá grandes coisas no passado. Ou mesmo pessoas que aceitaram Jesus e são crentes e que por um deslize pecaram, mas se arrependeram dos seus pecados. Mas o inimigo não brinca, ele não esquece, né, de nos acusar por pecados confessados e arrependidos. Muitas pessoas não conseguem viver uma vida em paz com Deus porque o inimigo acusa 24 horas a respeito daquele delito cometido, mas que já foi confessado e que houve arrependimento. Ele continua nos acusando como se não houvesse perdão das nossas falhas. Também, como falamos no vídeo anterior, ele induziu o rei Davi para contar o povo. Está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Também chamado de Beuzebu, que no Antigo Testamento, Beuzebu era conhecido como Deus das moscas. Mas já agora, no Novo Testamento, ele é conhecido por este nome, Beuzebu, como chefe dos demônios. Quando julgaram a Jesus, quando os fariseus, né, julgaram a Jesus, dizendo que ele expulsava os demônios por intermédio de Beuzebu. Então, já no Novo Testamento, Beuzebu já era o nome dado a Satanás. Está em Mateus capítulo 12, versículo 24. E o terceiro nome que nós temos aqui é o diabo. Diabolos, termo grego que significa caluniador. E nós já aprendemos que esta palavra, ela aparece pela primeira vez no Novo Testamento, em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus no deserto. Ela vem do verbo diabalo, que significa acusador, difamar, enganar, provocar um desacordo. Eles são agentes do mal e da opressão. Eles causam o caos no meio da humanidade. Eles causam o caos na vida das pessoas. No quarto tópico e último, nós vamos falar o poder de Jesus Cristo sobre os demônios. Incomparável. Jesus Cristo, ele é Deus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Nós já falamos de Colossenses 1:16, que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Então, o poder de Jesus sobre os demônios não tem uma comparação, é absoluto. O poder de Jesus sobre os demônios é absoluto. Os demônios são criaturas e Jesus, ele é Deus. No Antigo Testamento, há muitos relatos de demônios. A tradição judaica, ela considera demônios os anjos caídos que se uniram a Satanás na sua rebelião contra Deus. Então, eles consideram que Satanás não é demônio, que demônios são os anjos caídos que acompanharam a serpente, a Satanás, ao diabo, ao dragão, né? São os nomes de Satanás. E estes demônios, eles são maus, eles são perversos, eles causam todo tipo de doença. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 37 ao 42, quando nós lemos lá a respeito da cura do jovem lunático. A mulher encurvada durante 18 anos, ela tinha sido aprisionada por Satanás. Está em Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17. Eles causam mudez e surdez nas pessoas. Está em Mateus, capítulo 12, versículo 22. Mas nem toda doença, ela é demoníaca. Nem toda doença é diabólica. Às vezes as doenças são de ordem física mesmo. Nem toda doença é consequência de pecado. Antigamente tinha essa cultura que se o cristão adoecesse, ele estava em pecado. Se o cristão
adoecesse, ele estava possuído por um demônio de enfermidade. Eles podem entrar, eles têm o poder de entrar no corpo das pessoas. Aquele endemoniado de Gadara, ele tinha uma legião de demônios dentro do corpo dele. Mas nós não vamos entrar muito em possessão, porque nós temos uma lição inteirinha falando de possessão de demônios. Mas Maria Madalena, ela foi uma mulher possessa, ela tinha 7 demônios. Está em Lucas capítulo 8, versículo 2. O gadareno, como nós já falamos, está em Lucas capítulo 8, versículo 27. Mas eu quero comentar aqui algo que deixa muitas pessoas confusas ainda sobre Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 4. Quando fala que os filhos de Deus entraram as mulheres, filhas dos homens, e geraram filhos, e eles eram os varões valentes daquela época. São algumas seitas, né, que falam a respeito disso. Os testemunhos de Jeová mesmo, eles pregam a respeito disso, que os gigantes daquela época eram filhos, né, de demônios. Mas estes filhos de Deus, com certeza, são os filhos da linhagem de Sete, e não anjos, né, demônios caídos, como muitos falam. Os anjos, nós já aprendemos, eles são assexuados. Não tem anja, não tem anjo. Eles não procriam. Eles não se casam e nem se dão em casamento. Foi Jesus mesmo que disse, está em Mateus capítulo 22, versículo 30. O espírito de enfermidade não é o nome de um demônio, e sim uma ação demoníaca na vida das pessoas. Está em Lucas capítulo 13, versículo 1. E quando nós lemos esses livros a respeito de batalha espiritual, né, os autores, escritores, eles afirmam que a lascívia é um demônio, que não é uma atuação demoníaca, mas que é um demônio. A mulher que andava encurvada, ela tinha um espírito de enfermidade. Ela tinha sido aprisionada por demônios. No segundo ponto, o triunfo de Cristo. Jesus já venceu lá na eternidade, quando o plano da salvação foi criado pela Trindade. Jesus já tinha vencido esta batalha. Jesus nos garantiu a vitória sobre as forças malignas, nos ensinando a forma de como vencer lá no deserto, em sua tentação. Em Mateus capítulo 4, Jesus nos deixou o exemplo de como vencer. Jesus, ele já venceu o maligno. Na sua morte, ele esmagou a cabeça da serpente. E diz a Bíblia que ele, Deus, o esmagará debaixo dos nossos pés. Está em Romanos capítulo 16, versículo 20. Nós não temos nenhum poder de decretar juízo sobre Satanás e muito menos pisar na cabeça dele. Jesus venceu, triunfou na sua ressurreição. E o juízo final será a derrota total de Satanás. Está em João capítulo 12, versículo 31. Jesus, ele expulsou os demônios. Está em Lucas capítulo 13, 32. Eles tremiam, né, esganavam só da aproximação de Jesus. Os demônios, eles não podem fazer nada diante do poder de Jesus Cristo. Está em Lucas capítulo 8, versículo 28 e 9. E capítulo 9, versículo 42. E também em Marcos capítulo 1, versículo 25 e 26. Jesus, ele delegou poder aos discípulos sobre os demônios e sobre as enfermidades. Está em Mateus capítulo 10, versículo 8 e Marcos capítulo 16, versículo 17. Quando os discípulos voltaram da missão que Jesus tinha dado a eles, todos felizes porque eles tinham subjugado os demônios, tinham curado enfermidades, pessoas tinham crido no evangelho que eles estavam levando, Jesus afirma para os seus discípulos: eu via Satanás cair como um raio. Jesus, ele tem todo o poder.
né? E a nossa vitória final será lá naquele grande dia. Mas também a nós foi delegado para nós este poder de expulsar os demônios. Basta estarmos em Cristo. Basta não vivermos uma vida na prática do pecado, conservando-nos irrepreensíveis até aquele dia. E aí então o maligno não nos toca. Está em 1 João capítulo 5, versículo 18. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou desta aula, dá um curtir aqui, se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais para que o nosso canal continue crescendo. Eu sou muito grata a Deus pelo carinho de cada um dos irmãos. E eu quero mandar um abraço para os irmãos, mas se o seu nome não for falado hoje, na próxima aula, né? Enquanto eu não mandar um abraço para todos os irmãos da aula 2, eu não vou mandar outros abraços, porque o tempo nosso é muito pouco e nós não podemos deixar essa aula muito extensa e cansativa. E eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Isabel Batista, lá de Salvador, também para Carioriba TV, da Assembleia de Deus de Queimados, da Paraíba, para nossa irmã Camila, da Igreja Assembleia de Deus Resgatando Vidas, Praia do Açu, em São João da Barra, Rio de Janeiro. Também para Josiane, de Jaboatão, Pernambuco. Nosso irmão Valdir Costa, da Assembleia de Deus de Limeira, São Paulo. Para Josi Rocha, da Igreja Missionária Jesus e a Vitória, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Um abraço para os irmãos de Minas Gerais. Para o nosso irmão Adeilton e Tatiane, da Igreja Assembleia de Deus de Jatobá, de Pernambuco. Um abraço. O Adeilton sempre está aqui no meu canal. O diácono Rinaldo, da Assembleia de Deus de Barueri, em Várzea Paulista. Também Abner Manassés, da Assembleia de Deus de Bonito, de Pernambuco. Um abraço aí para os irmãos de Pernambuco. Irmã Celina, da Assembleia de Deus, Assentamento Mártires do Pochorel, Mato Grosso. Espero estar certo, viu, irmã? Um abraço para todos vocês. A irmã Solange, da Assembleia de Deus de Minas, de Cubatão, em São Vicente, São Paulo. Para Cirlei Santos, de Itaim, São Paulo. Da Assembleia de Deus Ministério Concerto com Deus. Também a nossa querida irmã Sônia Isabel, da Assembleia de Deus Missão, em Paranacite, Paraná. Um abraço. Josiane Kikuchi, se não tiver certo me corrija, da Assembleia de Deus de Benevides, do Pará. Elisângela Urbina, da Assembleia de Deus do Parque Pinheiro, de São Paulo. E para os seus filhos, né, Danilo e Caio, um abraço para todos vocês. Para a nossa querida Ana Paula, da Assembleia de Deus em Vicência, de Pernambuco também. Denise Oliveira, da Assembleia de Deus de Pimenta Bueno, de Rondônia. Para Geralda Machado, da Assembleia de Deus, Jardim de Piranhas, Rio Grande do Norte, um grande abraço. Também para Celeide Scarpati, de Aracruz, Espírito Santo. Também para a nossa querida Carmen Muniz, que sempre está aqui no nosso canal, da Catedral da Assembleia de Deus de Leopoldina, Minas Gerais. Um abraço. Josiane Carvalho, da Assembleia de Deus de Ministério do Belém, de São Paulo. Um abraço aí. Também para a nossa irmã Rosilene Nolasco, da Assembleia de Deus em Freguesia, JPA, Rio de Janeiro. Também para o nosso irmão Lemuel, da Assembleia de Deus de São Paulo. Um abraço para os irmãos. Nosso irmão Sóstenes, da Assembleia de Deus em Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Fica aqui o meu abraço. Os demais irmãos que eu não falei o nome, se Deus assim nos permitir, no próximo vídeo eu mando um grande abraço para todos os irmãos. Tenha uma ótima semana, uma ótima aula e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.